a União Europeia, tá? Beleza? Nós vamos começar então aí, nós vamos continuar a nossa aula de União Europeia para a gente... Oi, Paulo. Não é para apresentar o trabalho não, tá? Só para entrega mesmo, porque nós estamos um pouco ainda atrasados, apesar de ter dado uma arrancada aí, né? Estamos um pouco atrasados ainda, preciso entrar na apostila 4 aí hoje, e então assim, não vai dar, né? Eu até gostaria que vocês apresentassem, viu? Eu gosto dessa metodologia de apresentação de trabalho. Eu acho que o aluno, para apresentar, ele tem que fazer várias, né, atividades mentais, né? Ele precisa resumir, sintetizar para, né, para falar. Precisa, então, ter um esforço mental, né? Para produzir, para fazer a síntese e depois para explicar, né? Olha, eu acho difícil, porque, nossa, o conteúdo, vocês percebem aí que é difícil. Eu estava conversando até com o Bruno, professor, de história, né, sociologia, filosofia, que é difícil para a gente humanas, então é muito extenso, e é difícil para a gente de humanas, ciências humanas, tem que falar muito, né? A gente tem que... A teoria é muito grande, é muita teoria, tem que falar demais. Você tem que falar um monte de coisa para dar um exercício, depois fala mais um monte de coisa para dar outro exercício. Então, assim, é muito extenso, e então o pessoal de humanas aí acaba tendo uma dificuldade aí de acompanhar o cronograma que eles querem. Aliás, até os primeiros capítulos, principalmente de Geografia 1 do ano, nossa, são muito extensos, muito difícil. Eu sempre fico atrasado no primeiro ano, nos primeiros capítulos. Por quê? Porque é a base, né, de cartografia, né? Então, assim, para interpretar os gráficos, os mapas, as tabelas da geografia, sempre, né, estão aí. Para dar essa base legal, meu, né, você tem que trabalhar muito, né? Mas vamos lá, vamos agora para o que interessa aí agora, senão a gente fica mais atrasado ainda. Mas é isso aí. Mas obrigado aí pelos comentários, o Alan, o Paulo, né? Obrigado aí, Paulo. Então, vamos lá, vamos continuar aquela aula lá, a gente já vai acabar ela, tá? E aí nós vamos para o capítulo 15 de Geografia 2, só para ver alguns exercícios que eu acho interessante, algumas perguntas. Não sei se vocês tentam fazer em casa essas questões aí, mesmo que eu não peça como tarefa, como trabalho, né, para nota, eu acho interessante vocês tentarem fazer esses exercícios da apostila, tá? Principalmente os exercícios conceituais, tá? Os exercícios conceituais são importantes porque a gente vai te dar o conceito, né? Os conceitos importantes para vocês entenderem a matéria, tá? Então, assim, façam sempre os exercícios conceituais. O ideal seria fazer todos, né? Conceituais, contextualizados e de aprofundamento, mas os conceituais são essenciais. Também os de aprofundamento, porque eu acho que é interessante vocês verem algumas questões aí de segunda fase, né, de vestibulares, né, que vão ser questões discursivas, né, dissertativas. Então é interessante vocês já tomarem contato com esse tipo de questão aí de segunda fase, tá? Você vê que é FUVEST, Unesp, Unicamp, ou é prova específica ou é segunda fase. Então é importante ter esse contato aí, tá? Então, sempre façam aí, se puderem.
Beleza? Então vamos lá. O Bruno parece que está entrando e saindo aí, tá. A net às vezes está. Isso, Letícia. Então, acho que o Bruno também, né? Isso. Bruno também sempre faz exercícios, acredito que sim. Letícia, Bruno, não sei se todos, tá? Mas é importante, então, sempre estar fazendo e se testando, né? Carol, então, tem que sempre se testar para ver se... Porque aí, se você buscando também a resposta, às vezes não tem na apostila, você buscando a resposta, você consegue... Você está fazendo um trabalho intelectual, de pesquisa, você está tendo uma atividade intelectual. E essa procura, ela acaba reforçando ainda mais o conhecimento. Você fixa, até memoriza até melhor se você faz essa pesquisa para conseguir responder a questão, tá? Por isso que eu até não gosto de gabarito, já assim, de pronto, tá? Porque o interessante é o aluno pesquisar e chegar à resposta, né? Às vezes não tem tudo na apostila, isso, né? A apostila tem um limite, né? Não existe material perfeito, se bem que esse é muito bom, né? Então, assim, vocês viram lá no Enem Nacional, entre as 15 melhores escolas do Enem do Brasil, 5 são desse sistema aí, né, do Eleva. Mas beleza, galera, então vamos à aula aqui. Então, ó, só para acabar, então a última coisa que a gente estava falando era do Brexit, né, da saída do Reino Unido da União Europeia, né? Então, essa sigla aí, né, o BRE aí de Brexit, né, e o exit, né, de saída, né. Então, vamos lá, ó. Então, teve um plebiscito, né, ficou 51, alguma coisa contra 49%, quase empate técnico, né, mas o Reino Unido já saiu, aliás, em janeiro, né, era o prazo final. O Reino Unido está fora da União Europeia, não participa mais dos órgãos da União Europeia, tá? Da Comissão Europeia, do Conselho Europeu, do Parlamento Europeu. O Reino Unido já não faz parte mais da União Europeia. Mas, como existem já contratos, né, desde a União Europeia, né, da época ainda que o Reino Unido estava na União Europeia, então, como existem ainda contratos, eles vão continuar sendo cumpridos. Mas quando acabarem os prazos desses contratos, aí eles vão ter que renegociar tudo. Aliás, já estão renegociando, tá? Todos os contratos. Existe um prazo para renegociar todos os contratos até esse ano, até o final do ano. Os especialistas dizem que é muito difícil renegociar tudo até o final do ano. Tá? Então, assim, mas né, o Reino Unido, então, decidiu sair da União Europeia. Eu falei para vocês, o Paulo até comentou, né, que depois que os economistas começaram a estudar, né, essa saída a ideia foi a partir de 2016, né, e aí, pelos estudos, o Reino Unido ele vai mais perder do que ganhar com a saída da União Europeia, né, mas, né, existe uma parte da população aí que é mais conservadora, né? A gente chama até mais de direita, que acha que o Reino Unido tem que ser mais independente, né? Tem que ser mais livre, tem que ter independência política e financeira, né? Tem que ter independência comercial, não depender da União Europeia, e também não participar da política de imigração da União Europeia, né? E não receber tantos estrangeiros assim. Então, por isso que eles saíram da União Europeia, tá? Então, por isso que está aqui, ó, para os apoiadores do Brexit, olha aí, a saída permite maior liberdade política e financeira do país, né? Então, o Reino Unido pode fazer acordos comerciais com outros blocos econômicos, com outros países, né? Acordos bilaterais com outro país, né?
a questão política, né, liberdade de política de imigração, política financeira. Você não precisa seguir os mandos da União Europeia, né? Então, as leis da União Europeia. Você mesmo cria suas próprias leis, você tem total autonomia sobre a sua política, a sua economia, né? A questão comercial. Então, é isso aí. Esse é o argumento dos apoiadores do Brexit. Para os opositores do Brexit, eles afirmam que essa decisão está relacionada a alguns fenômenos aí que estavam acontecendo nos últimos anos. Por exemplo, forte e constante imigração de sírios. Vocês sabem que a guerra da Síria, ela começou em 2011, né, lá com a Primavera Árabe, que a população de vários países árabes começaram a protestar contra os seus governantes e tiraram vários governantes do poder, mas o governante da Síria não foi retirado do poder, e ele continua ainda, né? Não sei se vocês acompanham jornais, ele se chama Bashar al-Assad, né? O Assad. Ele ainda continua no poder, mas aí surgiram grupos paramilitares, né, armados, para tirar ele do poder, tá? Com apoio até dos Estados Unidos, né? Então, a Rússia apoia o governo, né, do Bashar al-Assad, e os Estados Unidos são contra o governo do Bashar al-Assad. Então, tem esse jogo também geopolítico aí. E aí, muitos sírios estão, né, fugindo da Síria desde 2011, principalmente em 2015, 2016, nós tivemos uma gigantesca migração de sírios para a Europa. Então, muitos foram para a Alemanha, muitos foram para a Inglaterra, para a França, são países mais desenvolvidos, né? Economias maiores, então eles procuram os países mais ricos, né? Tem mais emprego. Então, olha aí, né? Essa forte, constante migração de sírios e da população islâmica em geral criou forte resistência lá na Inglaterra. Parte da população não quer esses estrangeiros, né? Essa invasão tão grande de estrangeiros, principalmente por causa do conflito na Síria, né? Uns 6 milhões de pessoas fugiram da Síria, e foram para outros países, tá? A maioria para países vizinhos, mas também para a Europa, tá? Beleza. Aí outra coisa é o papel secundário da Inglaterra dentro da União Europeia, porque a Inglaterra, que sempre foi um país muito poderoso, lembra que na Idade Moderna, na época do comércio ultramarino, né? O comércio aí feito por naus, né? Por barcos. A Inglaterra era a rainha dos mares, né? Era o país mais rico do mundo na época do capitalismo comercial e na época do capitalismo industrial também, né? Da primeira, segunda revolução industrial. Mas a Inglaterra perdeu para os Estados Unidos sua importância, né? O primeiro lugar, né? Com a maior potência do planeta, perdeu para os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, e aí depois veio a Segunda Guerra Mundial, e a Inglaterra perdeu mais poder ainda, e aí veio Estados Unidos, Rússia, e a Alemanha se transformou na maior potência econômica da Europa. Então, por isso que hoje a Alemanha que lidera, que, né, comanda a União Europeia, tá? Beleza, então é isso aí. Aí, outra coisa que está acontecendo na União Europeia, né, que apesar da União Europeia estar cada vez se integrando mais, está ampliando o número de integrantes, de países, parece que, né, está numa evolução aí positiva, ao mesmo tempo, eclodem, assim, movimentos nacionalistas, né, pessoas que não aceitam a interferência de estrangeiros, né, na sociedade, né? Então começa a ter a xenofobia. O que é a xenofobia? A aversão ao estrangeiro, né? Você não gosta do estrangeiro. O que você acha para os xenofóbicos, né? Para quem não gosta de estrangeiro,
acha que os estrangeiros, eles entram no país, né, para buscar empregos, e eles são mão de obra barata, e eles acabam conseguindo emprego, porque a mão de obra deles é muito barata, e tomam, né, acabam tomando o emprego das pessoas do próprio país, né, que são nativas, né, que nasceram no próprio país. Então, existe essa ideia que o estrangeiro ele entra num país rico para roubar os empregos dos nativos, né, da população que nasceu naquele país. Então, assim, tem essa ideia, né? Uma ideia que, se você pesquisar na sociologia, na economia, não porque, assim, por exemplo, um alemão, os alemães têm uma escolaridade muito alta, e, assim, é difícil a população alemã mesmo trabalhar em serviços braçais, tá? Então, assim, e aliás, a população da Alemanha está diminuindo, por exemplo, né? Eu falo Alemanha porque é o país mais rico da Europa. E por quê? Um momento. Peraí. É meio engasgando aqui. E também porque. E também porque na Alemanha existe um movimento muito forte nacionalista e xenofóbico. Aliás, países assim que são muito ricos, eles têm esses movimentos nacionalistas muito fortes, tipo Alemanha, Inglaterra, França. Então eles não gostam, eles acham que os estrangeiros eles vão para seus países para roubar seus empregos. E aí, muitos desses estrangeiros, eles não conseguem empregos bons ou nem conseguem emprego, porque são ilegais, né? E aí eles começam a partir para a criminalidade, começam a cometer crimes, roubos, assaltos. Então, isso piora a qualidade de vida, só que a Alemanha mesmo, o governo alemão, já propôs, em 10 anos, absorver 800 mil imigrantes. Por quê? Porque a população da Alemanha está caindo, está diminuindo. Tá? Então, como a população da Alemanha, que a taxa de natalidade é muito baixa, né, taxa de nascimento, como a população da Alemanha ela está diminuindo, vai faltar gente para trabalhar. E aí, os imigrantes vão ser importantes. Por quê? Porque eles vão ocupar essas vagas de emprego. Né? Então, por isso que o governo da Angela Merkel, né, que é a presidente lá, né, a primeira-ministra, perdão, da Alemanha, que é a chefe de governo, quem governa mesmo, ela propôs esse programa de absorver quase 1 milhão de estrangeiros para dentro da Alemanha. Não é porque a Alemanha é boazinha, porque ela vai precisar de mão de obra nas suas indústrias, nas suas fábricas, nos seus, né, postos de trabalho aí, tá? Então, mas aí, isso tem uma parte da população que não gosta dessa invasão estrangeira e, né, começa então a ir contra os estrangeiros, começa um movimento xenofóbico, xenofobia, né, de aversão aos estrangeiros, tá? Ó, aí, separatistas ou não, tá falando aqui, né? Porque tem alguns movimentos nacionalistas que são separatistas, né? Nós vamos ver daqui um pouco. Por exemplo, os bascos, né, lá na Espanha, eles querem se separar da Espanha. Por quê? Porque eles têm uma cultura própria, é um povo diferente do povo espanhol, só que eles estão dentro do território da Espanha. Então, assim, existem movimentos nacionalistas, tanto separatistas como não separatistas, né? Então, os separatistas, por exemplo, tem lá no País Basco, lá na Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Agora, não separatista tem na Alemanha, o movimento nacionalista contra os estrangeiros, na França também, que a França recebe muito. O sul da França está ali no Mar Mediterrâneo, então os africanos atravessam o Mar Mediterrâneo e vão até a França, né? Tentam chegar até a França ilegalmente. Então, recebe muitos africanos do norte da África, né? O pessoal da Argélia, da Tunísia, da Líbia, né, do Marrocos. Então, muita gente chega até a Espanha atravessando principalmente o Estreito de Gibraltar, né, que é aquela
parte que a Europa quase encosta na África, né? É isso aí. E por que também aumenta o nacionalismo? Porque aí, dentro do espaço Schengen, né? Lembra do espaço Schengen? Schengen, que é aquele espaço que as pessoas podem circular dentro da Europa. Então, aí, com a União Europeia, aumentou a circulação de pessoas dentro da Europa. E muita gente sai do leste europeu, né, que é uma parte mais pobre da Europa e que faz parte da União Europeia, e vai para a Europa Ocidental, que é mais rica. E aí é só para turismo que pode circular livremente. Mas não, aí alguns vão para lá viajar e acabam ficando. Dá um jeito de ficar na casa de um parente, fica lá ilegal lá, né? Então, isso também piora o nacionalismo, a aversão a estrangeiros, né? Porque aumentou a circulação de pessoas dentro da União Europeia, tá? Maravilha. Bom, vamos ver os nacionalismos aí, alguns, né? Então, tem, por exemplo, lá na Espanha, deixa eu mostrar já o mapa antes. Ó, a Espanha está aqui em bege claro, tá? E aqui na Espanha nós temos várias regiões, né? Okay? A maioria delas tem uma cultura castelhana, né? Do reino que antigamente a gente chamava Reino de Leão e Castela, né? Por isso que o espanhol, né? Ele também é chamado de castelhano, que é a língua dos espanhóis mesmo, do pessoal que vivia no Reino de Leão e Castela. Mas existem algumas regiões, como essa aqui, ó, que é o País Basco, e essa aqui que é a Catalunha. Tem outra também que tem uma cultura diferente, uma língua diferente, com costumes, hábitos diferentes, que é aqui, ó, essa região aqui, que é a Galícia, né? Os galegos aqui, a Galícia, né? Então, essas três regiões, aqui não está marcado, mas aqui é a Galícia, o País Basco e a Catalunha, essas três regiões da Espanha, elas têm culturas muito diferentes da espanhola. Tá? Até a língua é diferente. Não sei se vocês já viram jogos do Barcelona. Barcelona é a capital da Catalunha, tá vendo? Aqui, ó. Barcelona fica nessa região aqui, ó. Tá? É a capital da Catalunha, Barcelona. Então, as faixas que tem nos jogos do Barcelona, vocês já perceberam que está escrito em espanhol? Não, meu, é uma língua esquisita. É uma coisa meio estranha, parece que tem um monte de... Não tem vogal, uma língua meio estranha aqui da Catalunha, bem diferente do espanhol. É uma mistura... Tem uma mistura aí de espanhol, francês e também um pouco de suíço. É um negócio meio doido. Então, aqui na Catalunha, né, os catalães, eles querem se separar da Espanha, eles querem ter independência, eles querem ter um país próprio. A mesma coisa o País Basco. Tá? Como eles são muito diferentes dos espanhóis, né, dos castelhanos, eles querem ter um país só para eles. Eles querem ter autonomia total. Né? Não ficar seguindo leis espanholas, não. Tá? Porque enquanto esses países pertencem à Espanha, é como se essas regiões aí, eles fossem estados aqui no Brasil, estado de São Paulo, Minas, Goiás, Rio de Janeiro. Por quê? Porque aí existe um governo central, que aqui no caso é o federal, lá também tem um governo da Espanha, o governo da Espanha cria as leis maiores, e aí o governo de cada região aqui tem leis estaduais, leis menores, né? Mas essas leis que são aprovadas no País Basco, na Catalunha, elas devem seguir as leis maiores, né? As leis da Espanha. Então não é tão autônomo, não tem tanta autonomia assim. Pode criar as próprias leis, essas regiões? Pode. Mas essas leis, elas têm que estar de acordo com as leis do país, tá? As leis federais, assim, tá? Beleza? Então, não é uma autonomia total. E essas regiões aqui querem autonomia total da Espanha, tá? E aí, por isso que dentro da Espanha e dentro do País Basco, tá? Vamos falar do País Basco, esse país aqui, ó, né? Vamos falar do País Basco. No País Basco surgiu um movimento
chamado Pátria Basca e Liberdade. É que é outra língua aí, por isso que a sigla não bate aí com Pátria Basca e Liberdade, né? Pra você ter uma ideia, a pátria lá se escreve Euskadi, né? Então, assim, o Pátria Basca e Liberdade é o chamado ETA, né? O ETA foi um grupo terrorista que defendia a independência do País Basco. Na verdade, os bascos, todo mundo, quase todo mundo quer independência, a maioria, tá? Lá no país, quer independência do país em relação à Espanha. Só que esse ETA, esse grupo terrorista, ele quer a independência, sim, de forma armada mesmo, né? De forma assim, através de atentados, sequestro de políticos, de jornalistas, né? Atentados à bomba, então eles explodiam bomba, né? Então, assim, eles atacavam o governo espanhol com atentados, né? À bomba. Então, só que a partir de 2016, esse grupo, né, considerado terrorista, o ETA, Pátria Basca e Liberdade, ele vai assinar um cessar-fogo, né, que é uma trégua, uma paz, né, um período de paz. E hoje, então, até hoje, estão suspensos as atividades do grupo ETA, tá, lá no País Basco. Tá? Então, eles assinaram uma paz. O governo espanhol acabou dando um pouco mais de autonomia para a região basca, né, para o País Basco, tá certo? Beleza? Então é isso aí. Aí tá falando até aqui, né, que é o caso também dos galegos, lá da Galícia, e dos catalães. Então, essas regiões aqui, Catalunha, País Basco, Galícia, ganharam mais autonomia, tá? Por conta da pressão dos bascos, né? E do ETA, que agiu com atentados à bomba até 2016, tá certo? E agora não existe mais problemas, por enquanto, não, né? Nós não temos mais problemas lá com atentado terrorista. Aí vamos falar do IRA. Já ouviu falar do IRA? O IRA é um grupo terrorista católico. Mas, professor, nunca ouvi falar disso? Porque quando a gente fala em grupo terrorista, vocês acham que tem terrorista só árabe, né? Pessoal lá do Oriente Médio, é tudo árabe, é muçulmano, né? A religião é islâmica, né? O islamismo. Então assim, ó, para começar, nem todo árabe é muçulmano. Ele pode ter outras religiões também. É claro que a maioria é muçulmano, tá? Então nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é terrorista. A maioria não é terrorista, né, dos muçulmanos, né? Quem é adepto do islamismo. Então, e aí, olha que interessante, quando a gente fala assim que já existiu na história um grupo terrorista católico da Igreja Católica, católica apostólica românica, né? Romana, perdão. Então, assim, o pessoal fica, nossa, meu Deus, eu não sabia. Então, assim, ó, é o seguinte, é que lá no Reino Unido, olha só, ó, vamos, você sabe que teve aluno da SpaceX, que é do curso que é os oficiais, né, do Exército, né, escola de oficiais do Exército, né, de cadetes do Exército, para ser tenente do Exército, né, brasileiro. E a turma da SpaceX, aí, do CPM, alguns erraram a questão sobre o Reino Unido. Né? Coisa simples, né? Mas vamos ver aqui, ó. Onde fica a Inglaterra? A Inglaterra, ela fica aqui, ó. Ela fica nessa ilha aqui, ó. Tá vendo essa ilha toda aqui? Essa ilha se chama Ilha da Grã-Bretanha. Essa ilha aqui, ó. Essa é a Ilha da Grã-Bretanha. E essa ilha aqui, ó, é a ilha da Irlanda. Que aí você tem a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, tá? É a ilha da Irlanda. Então, a Inglaterra fica na ilha da Grã-Bretanha. Olha aqui a Grã-Bretanha. Essa ilha toda aqui, ó. Em colorido. Então, na Grã-Bretanha, nessa ilha, tem a Inglaterra,
tem o País de Gales e tem a Escócia. A Escócia fica aqui no norte da ilha. Tá? Então é isso aí, ó. 3 países na ilha da Grã-Bretanha. Muito bem. E aí, o que é o Reino Unido? O Reino Unido é composto por 4 países. 4 países. Os 3 que estão na ilha da Grã-Bretanha, a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia, mais a Irlanda do Norte. Então, o Reino Unido é composto por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, ela tem um nome em inglês específico. Ela se chama Ulster. Ulster. A Irlanda do Norte, o Ulster, faz parte do Reino Unido. Aí vocês estão pensando, e a Irlanda do Sul, que é essa parte aqui? A Irlanda do Sul, ela tem um nome também, e ela não participa do Reino Unido, a Irlanda do Sul. Ela se chama Eire. E-I-R-E, Eire. Tá? Essa é a Irlanda do Sul, beleza? Então, ó, é isso aí. Vocês entenderam o Reino Unido? Tá? Então, o Reino Unido tem 4 países, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Muito bem. E aí, lá na Irlanda do Norte, no Ulster, olha aqui, né? Irlanda do Norte, lá na Irlanda do Norte, nós tivemos um conflito armado, uma guerra, né? Aliás, um conflito, perdão. Eu ia pensar em outra coisa, mas um conflito. O conflito entre católicos e protestantes, lá na Irlanda do Norte, é dentro do Reino Unido. Católicos e protestantes, tá? A maioria da população da Irlanda do Norte, lá do Ulster, né, que faz parte do Reino Unido, a maioria da população é católica. Porém, o Reino Unido, em geral, é protestante. E sempre os protestantes, eles tinham o governo, né? O governo na mão. Então, e aí, os católicos não se sentiam representados no governo da Irlanda do Norte. E a maioria dos políticos eram protestantes, né, evangélicos. Quando a gente fala protestante, né, vocês viram Reforma Protestante, acredito que sim, é o grupo aí evangélico, tá, das igrejas evangélicas, né, o grupo protestante. E aí, então lá na Irlanda do Norte, os católicos queriam ter mais representação no poder. E aí é por isso que os católicos mais assim radicais, né, os católicos que queriam o poder de qualquer forma, os mais fundamentalistas, os mais radicais, eles vão fundar o IRA, que quer dizer Exército Republicano Irlandês, né, que é Irish Republic Army, né? O Exército Republicano Irlandês, cara. Eles vão fundar o IRA, que é um grupo terrorista católico que vai fazer atentado à bomba, vai explodir bomba em vários lugares da Inglaterra, da Irlanda do Sul, para pressionar o governo do Reino Unido a dar independência da Irlanda do Norte em relação ao Reino Unido, porque a Irlanda do Sul já é independente, né? Já se separou do Reino Unido, mas a Irlanda do Norte não conseguiu se separar. Tá? Então, assim, a Irlanda do Sul, a maioria católica conseguiu se separar lá da Irlanda do Norte, né? Então, é isso aí. Bom, e aí, desde 2000 começaram as negociações, e em 2005, o governo do Reino Unido, que governa, assim, os 4 países, né, vai dar mais liberdade política, mais autonomia política para a Irlanda do Norte, e vai distribuir os cargos entre protestantes e católicos de forma igualitária, né? Então, por isso que em 2005 terminou o IRA, acabou o IRA, cara. O IRA foi extinto. Hoje não existe mais IRA, tá? Não é que nem lá o ETA, que assinou cessar-fogo, mas existe ainda o ETA, que virou um partido político lá. Agora o IRA não, o IRA
ele foi extinto, acabou o IRA, não tem mais IRA. Em 2005 em diante acabou o IRA. Tá? Então é isso aí. Por quê? Porque agora os católicos, eles têm uma grande participação política agora, é o que eles queriam. Então agora está tudo bem lá na Irlanda do Norte, né? Maravilha. Então é isso aí. Bom, aí eu já falei, né, dos nacionalismos aí em relação à xenofobia. Tem até grupos neonazistas que estão se fortalecendo na Alemanha, principalmente, né? Que a Alemanha foi o centro do nazismo, né? Então nós temos aí grupos neonazistas, né? O novo nazismo aí, surgindo na Alemanha, infelizmente, né? Porque o nazismo é uma ideologia, né? De bem bastante assim, extrema direita, muito violenta, né? Então, totalitária, não gosta de dar liberdades, né? Você pode, né, pode ver aí que o nazismo, o fascismo, né? Eles são ideologias aí, e também, assim, ideologias políticas, né? Que são contra a liberdade de expressão, né? Todo mundo tem que pensar da mesma forma. Então, isso é ruim, né? O ser humano não foi feito para isso, né? Mas os neonazistas estão aí, tá? É hoje, né? Beleza. Vou falar só um pouquinho sobre as instituições da União Europeia, só para a gente acabar aí. Olha, lá na União Europeia, nós temos duas instituições que são o poder legislativo, que vai criar as leis e que vai votar as leis, né? Vai aprovar ou desaprovar as leis, os projetos de lei, perdão. Tá? Tem o Conselho da União Europeia, que é uma espécie de Senado, né, de Câmara Alta, e tem o Parlamento Europeu, que é uma espécie de Câmara dos Deputados. Tá? Então, você é uma espécie de Câmara Baixa. Então, é que nem aqui no Brasil, né? O Congresso brasileiro, aqui o nosso parlamento, é chamado de Congresso, Congresso Nacional. E no Congresso Nacional nós temos o Senado e a Câmara de Deputados. Câmara do Senado e Câmara dos Deputados Federais. O Senado é uma Câmara com mais poderes, tá? O Senado, ele tem o poder de aprovar ou desaprovar os projetos que vêm da Câmara de Deputados, tá? Então, é uma Câmara alta. E a Câmara de Deputados é a Câmara baixa, né? Então, é a mesma coisa que a União Europeia, né? Você tem o Conselho da União Europeia, que é uma Câmara alta, é como se fosse o Senado, tá? E o Parlamento Europeu é como se fosse a Câmara de Deputados, tá? Eles vão, então, criar projetos de lei, né? Vão aprovar ou desaprovar esses projetos, né? É o poder legislativo, é o poder que cria as leis, tá? Para a União Europeia. Tem a Comissão Europeia. Esse, sim, a Comissão Europeia é o poder executivo, né? Enquanto o Conselho e o Parlamento Europeu era o poder legislativo de criar leis, a Comissão Europeia é o poder executivo, que vai executar as leis. Então, é como se fosse aqui no Brasil a presidência, né? A presidência da República. Então, o que é o poder executivo? Ele vai propor projetos de lei também, só que ele não vota sobre as leis, né? O Poder Executivo, ele só executa as leis que são aprovadas no Senado e na Câmara de Deputados aqui no Brasil, né? É a mesma coisa a Comissão Europeia, é o Poder Executivo da União Europeia. Ele vai propor projetos de lei e vai executar as leis aprovadas no Parlamento Europeu e no Conselho Europeu, tá certo? Então é isso aí. A Comissão Europeia é o Poder Executivo da União Europeia. O Tribunal de Justiça da União Europeia é o poder judiciário, é o poder, né, dos juízes, é o poder judiciário da União Europeia. O Tribunal de Justiça da União Europeia, tá? Que vai, então, julgar questões políticas entre os países da União Europeia. O Banco Central Europeu, né, é uma instituição financeira, né, que vai produzir o papel moeda, né? Vai produzir o dinheiro da União Europeia, que é o euro, né?
que não é adotado em todos os países, né? Mas você tem aí, boa parte dos países adotam o euro. Então, o Banco Central Europeu, ele vai estabelecer a política econômica para todos os países seguirem. Todo mundo vai ter que controlar os gastos, vai ter que fazer reformas trabalhistas, previdenciárias, né? O Banco Central também, ele vai regular o valor do papel moeda, né? Quanto que vale o euro em relação ao dólar, em relação às outras moedas, né? Então, entre os objetivos aí, estabilidade de preços na União Europeia, controlar a inflação, controlar a valorização da moeda, né? Administrar as reservas, né? Que estão depositadas no Banco Central Europeu, né? Porque cada país da União Europeia ele guarda um pouco de dinheiro lá no Banco Central Europeu, né? Existe um fundo monetário da União Europeia, tá? Uma poupança que os países depositam lá, tá? E emitir as notas do euro, né? Então é isso aí, esse é o Banco Central Europeu. Muito bem. Beleza, aqui é a mesma coisa, só que fica um pouco mais fácil aí de visualizar, né? O Parlamento Europeu, que é a Câmara Baixa, né? Tem mais representantes, que nem aqui no Brasil, né? Os deputados são mais do que os senadores. Aí tem o Conselho da União Europeia, tem menos representantes, mas tem um pouquinho mais de atribuições políticas, eles têm mais coisas, mais poderes, né? Do que o Parlamento Europeu. O Conselho Europeu são só reuniões entre os chefes de Estado, né, os presidentes, os primeiros-ministros, e a Comissão Europeia é o poder executivo, então, da União Europeia. É o governo, né, quem vai administrar a União Europeia mesmo, Comissão Europeia, tá? Beleza. Agora nós vamos agora saltar para o capítulo 15. Nós vamos para o capítulo 15 da apostila 3, que é um capítulo de revisão. Eu só vou comentar alguns exercícios, tá? Com vocês aí. Tem alguma dúvida aí? Não sei, né? Parece que não fez barulho aqui. Nossa, tem bastante coisa. Nem tinha visto. Tá. A Catalunha quer separar, né? Sim. O Messi declarou que não jogará mais no Barça. Ué. Entendi. Que interessante. Eu não sabia dessa do Messi, não. Eita, não existe direitos humanos nesse mundo. Muito bem, Paulo. É isso mesmo. Então, assim, eu sou totalmente também contrário a essas, né, esse tipo de ideologia muito radical, né? Muito fundamentalista, muito radical. Eu acho que todo mundo tem que ter liberdade, né, de expressão, de pensamento. Todo mundo tem que ser o que quer ser e é isso aí, né? É isso aí. Bom, então vamos voltar aqui. Vamos lá para o capítulo 15, Geografia 2 aí. Fazer os exercícios conceituais que eu acho que são importantes aqui sobre blocos econômicos, né? Integração econômica e também política aqui na América do Sul e na Europa, né? Vamos lá. Exercícios conceituais aí. A primeira etapa de integração regional iniciou-se após a Segunda Guerra Mundial e perdurou até cerca de 1970. Considerando esse período, aponte pelo menos duas organizações que surgiram na América Latina e comente os resultados dessa integração no subcontinente. Então, assim, faltou um ponto aí, né? Ponto final. Então, assim, é para a gente, então, falar da América Latina, das etapas de integração regional aqui na América Latina, né? Acordos de integração regional aqui na América Latina. Ele fala que a primeira etapa foi da fim da Segunda Guerra Mundial, então 1945, Segunda Guerra Mundial, até 1970 e depois de 1970 em diante, nós tivemos uma outra fase. Então ele quer que a gente comente aí, né? Então é o seguinte, então aqui na América Latina
Na década de 60 surgiu a ALAUC, né, que é a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, que depois, na década de 80, a ALAUC, ela mudou de nome, né? Ela começou a ser chamada de ALAD, que é a Associação Latino-Americana de Integração. Então mudou o nome ali, né? De ALAUC para ALAD. ALAUC é década de 60, ALAD é década de 80, né? Então as duas instituições aí, né? Que na verdade é praticamente a mesma, né? Só muda o nome aí, porque a ALAUC só cuidava da questão de livre comércio, né? De circulação de mercadorias, né? Aqui na América Latina. E a ALAD, ela já trabalha com integração total, integração econômica, política. Então, assim, por exemplo, o partilhamento de tecnologias, o partilhamento, né, você distribuir, aliás, dividir entre os países membros a tecnologia, né, também dividir entre os países membros uma infraestrutura comum, né, dentro dos continentes, né, estradas que interligam países aqui da América Latina. Então, você teve essa mudança, né, de paradigma, né, de forma de pensar. Em 1960, você tinha, então, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, que era uma associação, então, só para tratar de comércio de mercadorias. E em 1980, então, muda de nome para a ALAD, né, Associação Latino-Americana de Integração, que aí já trabalha com compartilhamento de tecnologias, de conhecimento científico, de partilhamento de infraestrutura, né, entre os países da América Latina, para facilitar o comércio entre eles, também redução de tarifas alfandegárias, então tudo isso aí, tá? Beleza. Aí outra que também surgiu aí na década de 60, lá na América Central, foi o CARIFTA, né? E que depois se transformou no CARICOM, né? Em 1973, que é uma área de livre comércio no Caribe, na região ali das ilhas da América Central, tá? CARICOM. Mas também tem países da parte continental da América Central também, tá? E também aqui na América do Sul, olha, tá dando exemplos aí, né? Da América Latina toda e a América Central e agora a América do Sul, né? Nós tivemos o Pacto Andino, 69, que era uma área de livre comércio, que depois vai se chamar aliás, isso, depois ele vai se chamar, já na década de 90, de Comunidade Andina. Só muda o nome, né? Pacto Andino para Comunidade Andina, tá? Em 73, o Chile se retira do Pacto Andino, tá? Porque o Chile ele vai ter um pensamento diferente dos outros países dos Andes. Ele vai ter o golpe militar lá, né, no Chile, tirando o presidente Salvador Allende, né, da presidência do Chile, e vai colocar no lugar do Salvador Allende, vai colocar o general Pinochet, né, Augusto Pinochet. É uma ditadura militar lá do Pinochet, bem mais assim violenta do que aqui, viu? Bem mais. Morreu bastante gente que era contrária ao regime lá do Pinochet, né, do general Pinochet. Então, beleza. E então, assim, por isso que aí o Chile, quando ele entra o Pinochet, ele vai adotar um modelo econômico neoliberal, né, o neoliberalismo, né, que vai fazer privatização, vai vender tudo que é do governo, vai, por exemplo, a educação lá no Chile, ela é toda paga, não existe escola pública no Chile. Mas como que faz, professor, quem não tem dinheiro? Faz financiamento, que nem o financiamento de faculdade, né, que é o país, né? A pessoa, ela também vai financiar, desde da pré-escola até a faculdade, vai financiar a vida inteira a educação, cara. Lá no Chile, eles venderam tudo, privatizaram a educação e é boa, não é assim também tão boa, mas é melhor que a do Brasil, tá? Mas privatizaram lá tudo, né? Então teve essa questão aí. Maravilha, só um comentário aí, tá?
Vamos fazer o número 4, lá do capítulo 13, né? Ou 14. Identifica uma dificuldade de ordem natural, uma de ordem econômica e uma de ordem política, que se tenham constituído em obstáculo ao amadurecimento dos blocos de integração continental dos países latino-americanos. Então, assim, uma dificuldade natural, de ordem natural, para a integração dos países latino-americanos. Olha, nós temos várias diferenças de clima, vegetação, né, relevo, recursos minerais. Nós temos uma variedade de diferenças naturais aí, né? Verdade? Então, além disso, na questão assim econômica, nós temos uma diferença muito grande econômica entre os países, né? Tem países muito ricos, como o Brasil, como o México, tem economias muito grandes, que geram muito dinheiro, e que dependem menos de dinheiro estrangeiro, de tecnologia estrangeira, depende menos, depende ainda, tá? O Brasil e o México, de tecnologia estrangeira, de dinheiro também estrangeiro, mas depende menos, porque são muito maiores do que os outros países, tá? Os outros países são pobres, né? Se eu tirar o Brasil, o México e a Argentina, as outras economias são muito pequenas, né? Apesar de a qualidade de vida ser melhor no Chile, no Uruguai, na Argentina também, mas assim, em termos econômicos, a diferença é muito grande entre o Brasil, o México e o restante dos outros países, tá? Então você tem, por exemplo, aí você tem o Haiti, que é o mais pobre da América, você tem a Bolívia e o Paraguai também, que está entre o segundo e o terceiro aí, mais pobres, respectivamente. Então, países muito pobres, né, assim, que geram pouco dinheiro, e países que, apesar de não ser desenvolvidos, são muito ricos, geram muito dinheiro por ano, tá? Entre os 10, 15 maiores economias do mundo, que é o Brasil, está entre as 10 maiores, e o México está sempre também entre os 15 maiores. Então, tem uma diferença econômica muito grande e diferentes graus, então, de dependência financeira e tecnológica, né? Muito grande. De ordem política, você tem, assim, países que têm estabilidade democrática, que nem o Brasil, México, Argentina, que são países mais ricos, mas tem países que não têm muita estabilidade democrática, né? Tipo, o Equador já teve golpe de um grupo político tomando poder, na Venezuela, no Panamá, na Guatemala, na Nicarágua, né? Então nós temos várias regiões no Haiti teve, né? Não tem um conflito lá, que um grupo da população se armou, né? Pegou, comprou, conseguiu armas e tentou tomar o poder lá do presidente lá, né, eleito mesmo, né, eleito legitimamente, né. Então, assim, você tem muito conflitos ainda armados por conta de questões políticas aqui na América Latina. Fora Brasil, Chile, Argentina, né, México, que são países mais organizados, né, Uruguai, esses aí estão tranquilos, né? Mas tem países que é meio complicado o negócio, tá? Né, ainda. Então, isso dificulta uma integração mais forte entre os países, né? Fazer acordos sobre infraestrutura comum entre os países, fazer acordo para redução de tarifa. Perdão. Então, assim, fazer acordos por exemplo, de projetos tecnológicos em conjunto, como a diferença tecnológica é muito grande, de parques industriais também, de dinheiro para construir estradas que interliguem todo o continente latino-americano. Então, assim, isso aí dificulta muito, tá? Por exemplo, acabar com as tarifas alfandegárias aqui na América Latina. Que jeito tem
se eliminar todas as tarifas alfandegárias aqui na América Latina, um país como o Brasil vai ter muita vantagem, porque ele tem muito mais poder econômico, ele pode exportar mais coisas, né? Pode também importar mais coisas. Então, assim, né? E aí os outros países mais pobres vão sofrer também, né? Por isso que também tem uma certa resistência dos países mais pobres da América Latina, que é a América pobre, né, subdesenvolvida aqui, tem uma resistência dos países latino-americanos de assinar um acordo de livre comércio em toda a América do Sul, em toda a América Latina, tá? Então, assim, existe dificuldade também, tá? Por isso também. Beleza? Vamos lá. Vamos para esse set aqui da Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, lá de BH, hein? O FMG. As primeiras tentativas de integração dos países latino-americanos datam dos anos 1960. Contudo, praticamente meio século depois, os avanços constatados nesse processo são modestos. Então, quer dizer que não evoluiu muito a integração regional aqui na América Latina, tá? Os esforços de integração continental, representados pela ALAUC, posteriormente substituído pela ALAD, esbarram em obstáculos de ordem natural, econômica e política. A gente comentou no exercício anterior, né? E mesmo em tentativas subregionais, como o Mercosul, ainda não se percebe o amadurecimento projetado, porque persistem algumas das dificuldades que inviabilizaram outros blocos continentais. Considerando essas informações e outros conhecimentos sobre o assunto, identifique uma diferença concernente ao quadro populacional e uma diferença concernente à estrutura econômica e industrial que, observada entre os países membros do Mercosul, dificultam o amadurecimento desse bloco econômico. Então, ele quer aí, vocês coloquem aí uma diferença sobre o quadro populacional e uma diferença da estrutura econômica e industrial que dificulta o amadurecimento do Mercosul. Então, assim, né? Em termos populacionais, Brasil e Argentina têm vantagens, né? Porque no Brasil e na Argentina, a mão de obra é mais qualificada. Tá? Você tem um número maior de trabalhadores qualificados, tá? Enquanto que no Paraguai e no Uruguai, você tem um número de trabalhadores menor e trabalhadores qualificados, então, menor ainda, tá? Porque a população desses países são menores, né? Então, você tem menos trabalhadores qualificados. Em termos de produção e estrutura industrial e econômica, meu Deus, se pegar o parque industrial do Brasil, é muito maior do que da Argentina e muito, muito, muito maior do que do Uruguai e Paraguai. Então, assim, se bem que assim, os maiores estão, em segundo lugar, vem o parque industrial da Argentina. Que, assim, você sabe que o Parque Industrial de São Paulo já dá o Parque Industrial da Argentina, né? Mas, tudo bem, mas a Argentina ainda tem um parque industrial grande. É claro que no Brasil é maior ainda. Mas o Parque Industrial do Uruguai e do Paraguai é zero, cara. Não chega a ser zero, mas é muito pequeno, tá? É uma coisa, assim, irrisória, que não... né? Muito pequena, tá? Então, existe um desnível muito grande de produção industrial, de comercialização e de domínio tecnológico entre os países do Mercosul. Esse é o grande entrave, porque aí o país com mais indústrias, com mais tecnologia, ele consegue vender mais mercadorias para os seus países vizinhos, né? Seus colegas de bloco. Então, assim, por isso que o Brasil ele tem vantagens. O Brasil é o país que mais ganha com o Mercosul. O país que mais ganha com o Mercosul. Segundo lugar, Argentina. Aí depois, terceiro, Uruguai, depois Paraguai, cara. Então, assim, o que mais ganha é o Brasil. Por quê? Porque ele tem mais tecnologia, ele pode vender mais produtos tecnológicos para os seus vizinhos, ele tem uma indústria maior, né? Então ele vai vender produtos com valor agregado maior, né? Produto mais tecnológico, ele vale mais.
do que matéria-prima. Então, é isso aí. O problema do Brasil agora, aqui no Mercosul, é que ele está enfrentando a concorrência chinesa. Os chineses estão fazendo acordos aí com os países vizinhos aqui do Brasil e estão conseguindo vender os mesmos produtos que o Brasil vendia por um preço mais baixo. Então, o Brasil está perdendo espaço aqui na América do Sul, né, para produtos industrializados da China, infelizmente, né? Tá? Beleza, número 8 aí. Aí já é do capítulo 14. Então, aqueles lá, se não me engano, é do capítulo 13 e agora é do 14 aqui, Europa, né? Explica por que o euro, moeda única europeia, definida a partir do Tratado de Maastricht, é importante para os países que formam a União Europeia. Por que o euro é importante para os países que formam a União Europeia? Faltou aí. Olha só, né? Então, está dizendo aqui, né, na resposta, que é importante os países terem economias semelhantes, né, em níveis semelhantes. Por isso que até existe na União Europeia o Fundo Monetário Europeu, né? Tipo um Fundo Monetário Internacional, tipo um FMI, só que é um Fundo Monetário Europeu, ou seja, é uma poupança que os países ricos da Europa depositam, os pobres não precisam depositar, né? Mas os países ricos, tipo Alemanha, França, Itália, Inglaterra, depositam dinheiro nesse fundo e aí eles emprestam dinheiro para os países que estão com dificuldade dentro da União Europeia. E esses países que depositaram dinheiro lá, eles ganham dinheiro, eles ganham juros, né? Eles emprestam e ganham juros com isso. Então, eles estão ganhando também com isso. E por que existe esse Fundo Monetário Europeu? Para que os outros países que estão com dificuldade econômica, eles peguem empréstimos desse fundo europeu a juros baixos, consigam melhorar a sua economia para que todos tenham uma economia mais parecida. Por quê? Isso é bom para todo mundo, tá? Dentro da Europa. Se todo mundo fica forte, se fortalece, se a economia de todos os países da União Europeia ficam fortes, todo mundo sai ganhando. Eles têm mais força juntos para competir com a China, competir com os Estados Unidos, não é verdade? Então, assim, por isso que a adoção do euro faz parte desse fortalecimento da economia europeia, porque o euro ele é uma moeda bastante valiosa, né? Com um alto valor, né? Ela é bastante valorizada, tá? Então, assim, falei valiosa não, ela é bastante valorizada, né, no mundo. Então, essa padronização monetária é importante para solidificar, então, aí está falando aí a união, né, e o processo aí de integração da Europa, para chegar num ponto que todos os países vão ter economias bastante fortes, bastante competitivas, para chegar num ponto que os países se unam num país só, chamado União Europeia. O que é difícil ainda, tá? Porque ainda existe uma diferença econômica ainda grande, né? Dentro da União Europeia. Por exemplo, lá os países PIGs, lá, né? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, eles ainda têm economias mais frágeis, né? Não conseguem ter o mesmo nível econômico dos outros países da União Europeia, mas estão aí melhorando aos poucos, fora a Grécia, que está numa crise absurda, né? Então é isso aí. A Grécia já recebeu muita ajuda do FMI e do Fundo Monetário Europeu, do FME, vamos dizer assim, né? Então, assim, para ver se melhora aí a situação, né? Para que todos chegue a um ponto que todos consigam, né, participar aí da União, né, Europeia como se fosse um país, né? Que aí todo mundo é parecido, aí todo mundo sendo parecido economicamente pode ser parecido politicamente, né? Porque aí pode adotar uma constituição, que é um conjunto maior de leis para toda a Europa, o que não aconteceu até hoje, né? A Constituição não foi aprovada, a Constituição Europeia, em 2001, e por isso que em 2002 teve o Tratado de Lisboa, com, por exemplo, a criação do
cidadania europeia, mas é por isso, porque a Constituição mesmo não foi aprovada. Tá? Muito bem. Fazer só mais 2 exercícios, deixa eu ver o horário aqui. Tá, ainda estamos no horário aí. Professor, Oi? o Arthur teve que sair. Oi? O Arthur teve que sair. Ah, é? Por quê? Eu não sei, Sabe? só pra Não? avisar. Só pra avisar. Tá, beleza, beleza. Valeu. Pessoal, então, ó, vamos fazer esses 2 exercícios aqui. No mapa, ó, segunda fase, FUVEST, ó, é o vestibular da USP, Universidade de São Paulo. No mapa estão assinaladas as importantes áreas de conflito envolvendo países da América do Sul. Então, conflitos na América do Sul aqui no mapa. Com base no mapa e em seus conhecimentos, letra A. Identifique e explique o principal tipo de conflito existente nas 2 regiões assinaladas com a letra A. Pessoal, vocês sabem que tipo de conflito tem aí nessas áreas aqui, ó, entre o Acre, a Bolívia e o Peru, e nessa área aqui entre o Mato Grosso do Sul, o Paraguai. Que tipo de conflito tem aqui? E aí, É vocês sabem? territorial? Olha, não é um conflito territorial entre 2 países, entre 2 governos, tá? Não é isso não. Porque você sabe que desde o início do século XX, lá em 1912, o Barão de Rio Branco resolveu todos os nossos problemas de fronteira com os nossos vizinhos. Então, nós não temos mais problemas fronteiriços desde o início do século XX. Acabou. Nunca mais nós tivemos litígios, né, conflitos, né, conflitos territoriais por conta de territórios, tá? Ah, não. Tá. Beleza, o Arthur saiu aí. Isso, né? Tá fazendo muito comércio com a Argentina, realmente. Olha aí, o Paulo quer saber de comprar o Galaxy lá sem pagar impostos. Então, pessoal, sem pagar tarifa alfandegária. E assim, tem o pessoal que vai, né, pro Paraguai e tem a cota lá para cada pessoa que entra, você pode trazer tranquilamente dentro da sua cota, né? Agora, né? Deixa eu ver aqui. Onde fica Bela Vista aí que você está falando, o Alan? O Alan? Então, é bem mais barato. Pois é. Então, assim, o pessoal vai muito para lá, né? Para comprar bem mais barato mesmo. Ah, é? O Paraguai, Bela Vista, aí fica mais pro lado da. Mas eu acho que é norte, né? Beleza, eu também queria ir pro Paraguai lá comprar um monte de coisa. Mas, galera, aí é o seguinte: esses conflitos aí são conflitos entre agricultores, tá? São. Então, é Mato Grosso do Sul, é mais do norte mesmo. É. Então, assim, esses conflitos têm a ver com um conflito entre agricultores. Então, por exemplo, a letra A, você tem ali áreas de agricultores e também de, de extrativistas, pessoas que, lá no caso lá do Acre, pessoas que extraem látex, né? Então, assim, tem esse conflito aí. Tanto é que você sabe que os brasileiros estão invadindo o Paraguai, comprando muitas terras lá no Paraguai para fazer agricultura. E os paraguaios não estão gostando dessa intervenção brasileira lá, comprando um monte de terra lá. Eles que estão dominando o agronegócio lá no Paraguai, os brasileiros. Né? Então, assim, vamos ver aqui, ó. Cadê? Aqui. Então, ó, e na letra B, pessoal, né? Na letra B, nós temos aqui, ó, na Bolívia, né?
E aqui, nessa região de fronteira entre Paraguai, Brasil e Argentina. Então aqui, cara, ó, aqui já dá pra matar. Por quê? O que que fica na fronteira de três países que o pessoal vai muito visitar, né? Que é maravilhoso lá, a paisagem, as cataratas do Iguaçu, né? Do Rio Iguaçu. Tem o lado argentino, tem o lado brasileiro, tem o lado paraguai. E ali tem a usina de Itaipu, né? No Rio Paraná, próximo ali. Então é questão de fontes de energia. É, meu, conflito entre países por questões energéticas. Então, por exemplo, a Bolívia, você sabe que a Bolívia tomou uma refinaria da Petrobras, né? Lá na Bolívia. Só que ela pagou, tá? Indenizou o Brasil, o governo brasileiro, mas tomou, agora é nosso. Nós já tomamos a estrutura aqui. A Petrobras não teve como fazer um acordo de venda. Não, tomei e vou te pagar. Então é imposto, né? Você vai vender de todo jeito. E aqui na região aí da usina Itaipu, existe uma disputa, né, um conflito entre o Brasil e o Paraguai, porque a usina de Itaipu, que é a segunda maior do planeta, né, só perde para Três Gargantas, lá na China, ela foi construída pelo Brasil, mas ela parte fica do lado paraguaio, né? Então elas são sócios. A usina de Itaipu, ela é binacional, ela é do Brasil, em grande parte, e também do Paraguai. E o Paraguai, ele acha que o Brasil paga pela energia, que é da parte do Paraguai, a parte do Paraguai de energia sobra. Então, o Brasil compra o que sobra, né, de energia lá de Itaipu. E, então, eles dizem que o Brasil paga muito pouco. Eles querem que o Brasil pague uma tarifa mais alta, né, sobre a energia lá de Itaipu. Nós temos esses problemas aí, né? No caso da Bolívia, foi a nacionalização da refinaria da Petrobras, né? Ficou para o estado lá da Bolívia. Então, vamos ver aqui. Então, ó, letra A, né? Os conflitos aí, demarcados nas fronteiras aí, na letra A, né? Estão relacionados à questão agrária, né? Envolvendo produtores brasileiros e nativos das áreas apropriadas, né? Porque os brasileiros, muitos compram terras ali, ah, e aí tem alguns poceiros, pequenos agricultores que são expulsos, então você tem um conflito ali de terras entre brasileiros e paraguaios. Na letra B ali, né, do mapa, já tem a ver com a disputa energética, né, que eu falei. O Paraguai aí no conflito pela hidrelétrica de Itaipu, querendo aumentar as tarifas, e a Bolívia marcando conflito aí devido à nacionalização dos hidrocarbonetos, ou seja, as refinarias estrangeiras, eles nacionalizaram tudo, tomaram para o governo tomou lá da Bolívia. Mas indenizou as empresas, tá? Isso aí. E só para acabar, então, é o último, tá falando aí da Aliança do Pacífico, né, entre México, Colômbia, Chile, Peru, né, é a Aliança do Pacífico, né, e esse bloco aí, ele está sendo formado, né, ele foi formado aí para fazer concorrência com o Mercosul, meu. É verdade. Apresente dois argumentos favoráveis à decisão de os países integrantes da Aliança do Pacífico formarem um bloco regional de comércio. São dois argumentos, olha aí, né? Então, a Aliança do Pacífico tem o objetivo aí, concorrer com o Mercosul, e também com os mercados asiáticos, porque eles estão aqui, né? Nesse lado aqui do Oceano Pacífico. A Ásia está desse lado aqui, do Oceano Pacífico. Então, você pode concorrer melhor com os países asiáticos e concorrer melhor com o Mercosul, né? Por isso que foi... E, aliás, fora a Colômbia, esses países aqui da Aliança do Pacífico também assinaram o Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, né? Que é aquele... que a China faz parte, né? Então, a China tem vantagens no comércio com esses países aqui, né? Olha como é que a China atrapalha a gente em relação ao Mercosul, né, cara? Bicho. Então, ó, então, é isso aí, né? Eles querem, além disso,
criar uma área de livre circulação de pessoas, tá? Pessoal da Aliança do Pacífico, México, Peru, a Colômbia e o Chile, eles querem fazer melhorar a circulação de pessoas entre esses países para aumentar o fluxo de turismo, né? Turistas, tem muitas coisas bonitas, né? No México, por exemplo, né? Na Colômbia, né? No Peru, então eles querem aumentar aí no Peru, né? Tem Machu Picchu, que eu ainda não fui, mas gostaria de conhecer. Machu Picchu, outras regiões ali, as linhas de Nazca e tudo mais, mas aí eu não conheço o Peru, não. Mas e a Colômbia, eu acredito que eu não queira ir, não, tá? E a Venezuela, talvez as ilhas ali próximas, aí tudo bem. Bom, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida aí. O que é isso aí? Ai, meu Deus. Esses meninos Farmville. Ah, meu Deus. Não tem aquele Farm Heroes? Assim, tem também, né? Aquele joguinho, né? Bom, aí, pessoal, estamos aí. Vamos agora. Aqui é tudo. Agora nós vamos para o capítulo 16 da apostila 4. Agora é Geografia 1. Passamos 2 capítulos de Geografia 2, né? O 15, aliás, o 14 e o 15. 2 capítulos de Geografia 2. Vamos para a Geografia 1 novamente, fazer essa intercalação. Geografia 1. Agora nós vamos trabalhar. O que nós vimos na última aula de Geografia 1? Vamos ver se vocês se lembram. Vamos ver aí. Vocês se lembram da última aula de Geografia 1? Ninguém responde, rapaz. Sim, o que eu falei na última aula de Geografia 1? Estava falando de vegetação. Pediu o quê? Eu não sei. Ah, tá, entendi. Vegetação, pessoal, vegetação. A única coisa, as formações vegetais, falamos de planta, de plantas. Falamos de, as formas de vegetação. Lembra da, vamos lá, da tundra, que é aquele dos musgos e dos líquens que consegue sobreviver à neve. Lembra das florestas boreais, né? Floresta boreal, ou conífera, ou floresta, ou taiga, né? Lembra dos pinheiros? Floresta temperada, que tem os bordos, né? Que tem aquela folha do Canadá, caducifólias, né? Que são as plantas que perdem as folhas. Isso. Agora, savanas, isso. Nós temos uma savana aqui no Brasil, não é isso? Que é o cerrado, né? Uma savana. Clima tropical, né? Das savanas. Meu deserto. Isso, agora tá vendo? Refrescou a memória. Vocês estão puxando os arquivos, né? Isso, muito bem, desertos, tempos, exatamente. Então, nós falamos de formações vegetais. E agora, nós vamos falar de, como a gente já viu, geologia, relevo, clima, vegetação, hidrografia. Agora nós vamos falar de impactos ambientais. Agora, já que nós já conhecemos vários conceitos aí do quadro natural, né? Várias coisas sobre o meio ambiente, agora nós vamos ver os impactos ambientais, tá? Vamos lá. Bom, então vamos lá, né? A ordem ambiental internacional e o desenvolvimento sustentável. Para começar, nós vamos falar, pessoal, sobre as políticas ambientais no mundo, né? As políticas sobre o meio ambiente dos países do mundo inteiro. Então, vamos lá. E aí,
nós tivemos a partir... Quando que foi a... Vou fazer uma pergunta aqui. Quando que aconteceu a primeira conferência mundial sobre o meio ambiente? Para discutir o meio ambiente. Ó, o meio ambiente, ele vem sendo bastante impactado a partir da primeira Revolução Industrial, né? Quando que foi a primeira Revolução Industrial? Quando começou a primeira Revolução Industrial, os impactos ambientais, né, sobre a água, o ar, o solo, o subsolo, nossa, começou a aumentar absurdamente, porque antes não retirava tantas matérias-primas, né, do subsolo, não se poluía tanto antes de ter fábricas. Começou a primeira Revolução Industrial, nossa, começou a destruição do planeta com mais intensidade mesmo, né? Ó, o Alan, ó, a do Rio foi a segunda, o Alan. Foi a segunda, porque... Então, você vê, a primeira Revolução Industrial, quando começou a impactar mais fortemente o meio ambiente, ela é lá do século XVIII. Aí passou o século XVIII, o XIX, o XX, até a segunda metade do XX, mais para o final do XX, é que teve a primeira reunião dos governantes dos países do mundo inteiro para discutir meio ambiente, porque antes nunca teve esse interesse. Então, faz pouco tempo que os políticos estão preocupados com o meio ambiente. Faz pouco tempo. A primeira reunião foi em 1972. Aonde? Foi lá em Estocolmo, na Suécia. Vamos ver aqui. Ó. A primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente foi em 1972, lá em Estocolmo, que a cidade fica na Suécia, né? Vamos ver aqui, ó. Aí eu coloco aqui, desenvolvimento zero versus desenvolvimento a qualquer custo. A primeira conferência teve esses dois tipos de ideia, meu. Tinha uns pesquisadores do MIT, vocês conhecem o MIT? O Massachusetts Instituto Tecnológico, né? Então, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? Difícil falar aí. Então, é o seguinte, o MIT, né? O MIT, ele foi encarregado por vários empresários e também políticos de fazer uma pesquisa sobre os impactos ambientais causados pelo homem aqui no planeta. Isso foi ali final da década de 60. E eles chegaram à conclusão que o desenvolvimento econômico dos países tinha que zerar, não podia, tinha que estagnar, não podia mais ter crescimento econômico. Mas é difícil, né? Como que o país ele vai sobreviver sem crescimento econômico, não é verdade? Então, assim, essa era a ideia dos cientistas da época, né, dos estudiosos. Tinha que parar de desenvolver a economia, tinha que parar de crescer a economia. Tá? E tinham países que eram a favor de desenvolver a economia, de ter crescimento econômico a qualquer custo. Um deles era o Brasil. O Brasil queria crescer a qualquer custo, mesmo que poluísse o meio ambiente, destruísse o meio ambiente, mas o Brasil queria ter crescimento econômico. E para ter crescimento econômico, no nosso modelo econômico que a gente adota até hoje, que não é o sustentável, é insustentável o nosso modelo econômico, para crescer economicamente, você tem que poluir, você tem que fabricar mais produtos. E para fabricar mais produtos, você tem que retirar mais recursos naturais. Né? Aí você vai fabricar mercadorias através das indústrias, e essas indústrias vão poluir o ar, vão poluir a água, né? Então, é isso aí. Então, naquela época, pessoal, não existia assim filtros nas chaminés eficientes, não existia estação de tratamento de efluentes, né, que é aquela estação de tratamento da água que é usada pela indústria, que aí essa água ela é tratada, né,
ela tem um processo de limpeza e depois ela é jogada nos rios. Não existia isso não, cara. As indústrias poluíam o ar, né, a atmosfera e a água tranquilamente. E nem existiam leis ambientais também. Tinham pouquíssimas leis no mundo que tratavam dessa questão de poluição, questão também de exploração dos recursos naturais. Não existia leis ambientais, né, na época. Então, assim, o Brasil, que era um país subdesenvolvido, ainda é, né? Os governantes da época achavam o seguinte, que se o Brasil tivesse um crescimento econômico bom, ele poderia ser um país desenvolvido. A gente vai fazer crescer o bolo, né, a economia, e aí todo mundo vai ganhar junto e o Brasil vai ser o país do futuro, vai ser o país desenvolvido, rico. Não aconteceu, né? A economia do Brasil cresceu, né? Teve até nessa época aí da conferência de Estocolmo, da primeira, o Brasil estava passando pelo milagre econômico brasileiro. O Brasil era o país que mais crescia no mundo. Que nem a China hoje, o Brasil era naquela época. E o Brasil queria crescer a qualquer custo, mesmo que destruindo a natureza. Porque ele achava que crescendo ele ia ser desenvolvido. Mas não aconteceu, né? Mas vamos lá, vamos falar da Conferência de Estocolmo, na Suécia, 1972. Né? Vamos lá. Então, é o que eu falei. Um grupo de empresários aí, né, junto com alguns políticos, solicitou ao MIT, né, que é a melhor universidade do mundo, ultrapassou Harvard, galera. Então, lá em Massachusetts, né, no Nordeste dos Estados Unidos, um estudo aí, né, sobre as condições da natureza no planeta, que foi chamado Desenvolvimento Zero. Eles chegaram à conclusão, então, que era preciso parar o crescimento econômico. Só que essa questão de, não vamos crescer mais tanto, vamos parar o crescimento econômico, não agradava os países pobres, os países subdesenvolvidos. Por quê? Porque na ideia dos países subdesenvolvidos, e o Brasil é um exemplo, você tinha que crescer a economia, fazer crescer a economia para ser desenvolvido. Não tinha como você ser desenvolvido com uma economia frágil, uma economia pequena, não competitiva. Você tinha que ter uma economia grande para conseguir se desenvolver. Então, os países subdesenvolvidos, nessa conferência aí, votaram contra o desenvolvimento zero, né? Que é você estagnar o seu crescimento econômico. Os países pobres queriam crescer economicamente. Então, eles votaram contra. Por isso que o Brasil foi contra a Conferência de Estocolmo, foi contra o relatório aí do MIT, Desenvolvimento Zero. O Brasil votou contra. Tá? E, aliás, naquela época, até puxando um gancho aí, existia uma teoria populacional, né, neomalthusiana, né? Que dizia o seguinte, que o alto crescimento populacional que existia nos países pobres causava a destruição dos recursos naturais, né? Causa, então, pressão sobre os recursos naturais. Então, quanto mais gente no planeta, maior a pressão sobre os recursos naturais. Essa era a ideia do pessoal aí que estudava a população, que tinha essa ideia neomalthusiana, né? Inspirado no Thomas Malthus, que a população não pode crescer tanto, né? Porque se ela crescer demais, não vai ter recursos naturais para todo mundo. Só que o problema é o seguinte, se você olhar a África, é o lugar onde a população mais cresce, as maiores taxas de crescimento populacional. Só que se você analisar o consumo de recursos naturais que os países africanos têm, é mínimo. Por quê? Porque a população é pobre, não consome produto industrializado, não tem dinheiro para comprar roupa, roupa, tem dinheiro para comprar mercadorias industrializadas, quase nada eles compram, né? A maioria vive até na zona rural ainda, eles nem compram produto industrializado quase. Então, eles não incentivam a indústria a retirar recursos naturais. Sem tanta indústria, não tem tanta poluição. Então, quem, na verdade, faz pressão
sobre os recursos naturais da terra são os países desenvolvidos, os países ricos. Por quê? Porque a população desses países desenvolvidos, ela consome muito, né, produto industrializado. Então, a indústria é muito grande, o parque industrial é muito grande, e precisa de muita matéria-prima, de muitos recursos da natureza, muitos recursos naturais. Aí, com um parque industrial grande, tem muita poluição. Então, quem realmente destrói o meio ambiente terrestre não são os países pobres, na verdade, são os países ricos. Mas, naquela época, os estudiosos culpavam o crescimento populacional dos países pobres em relação à pressão sobre os recursos naturais. É um absurdo, isso é um absurdo, né? Vocês estão entendendo aí? Então, essa era a ideia da época, que o crescimento econômico de todo mundo tinha que parar. Então, quer dizer que o rico tinha que deixar de crescer economicamente e o pobre também. Só que o pobre falava, não, mas eu quero ter economia grande que nem o rico, porque aí eu posso ser desenvolvido. Aí os países estão subdesenvolvidos não queriam acatar a Conferência de Estocolmo, né? O relatório aí do MIT. Então, foram contra mesmo. Tá? Aí vem a conferência, aí passa-se 20 anos, tá? Aí vem a conferência, a segunda conferência mundial sobre o meio ambiente, que é a ECO 92, ou Rio 92, né? Foi em 1992, lá no Rio de Janeiro. Um pouco antes da conferência do Rio de Janeiro, em 92, foi elaborado um relatório sobre o meio ambiente, chamado relatório Brundtland, né? Brundtland, que é um documento, né, intitulado Nosso Futuro Comum, né? Isso foi publicado em 1987, pouquinho antes da ECO 92, né, da Rio 92. E foi nesse relatório, né, que foi criado o conceito de desenvolvimento sustentável. Vocês já ouviram falar do desenvolvimento sustentável, né? Porque hoje, qual que é o modelo econômico que a gente segue? É o desenvolvimento econômico insustentável. Nosso desenvolvimento até hoje é insustentável. E eu não sei, a gente está melhorando um pouco nas questões aí sobre o meio ambiente, mas vai demorar muito tempo para a humanidade conseguir mudar esse modelo econômico de insustentável para sustentável, né? Então, o que é o desenvolvimento sustentável? O conceito é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das futuras gerações de suprir suas próprias necessidades. Ou seja, é você desenvolver a economia, né, satisfazendo as necessidades de hoje, porém garantindo os recursos naturais para as próximas gerações, né? Preservando esses recursos para as próximas gerações. Você consegue ter crescimento econômico, desenvolvimento econômico, porém garantindo os recursos naturais para as próximas gerações, né? Para as futuras gerações. Maravilha? Então, esse é o desenvolvimento sustentável. Aí você pensa, mas como que nós vamos conseguir ter crescimento econômico, ter crescimento da produção industrial, sem destruir o meio ambiente? Ou, pelo menos, diminuindo os impactos ambientais e preservando os recursos para as futuras gerações. Difícil, né? Pelo menos na nossa mentalidade, no modelo que a gente segue, é muito difícil, tá? Muito difícil. Nessa época da Conferência do Rio de Janeiro, em 92, chega a teoria reformista, lembra? Que é contrária daquela teoria neo-malthusiana. Aí a teoria reformista já diz o seguinte, que os grandes responsáveis pela exploração excessiva dos recursos naturais são os países desenvolvidos, claro. São eles que necessitam de muita matéria-prima para suas indústrias, né? E faz pressão sobre os recursos naturais.
São eles os maiores poluidores do planeta, cara. A maioria deles. Então, quer dizer, não é culpa dos países subdesenvolvidos e nem é culpa do alto crescimento populacional, porque se a população africana cresce muito, mas ela não consome muitos recursos naturais, né? Ela é mais ecológica, né? Não precisa de, né? Ela não consome produto industrializado, não tem muita indústria, então, né? É isso aí. Bom, então é isso, né? Então teve a Eco 92, a Rio 92, e na Rio 92 foi criado um documento muito importante, que até hoje ele, né, é seguido pelos países do mundo inteiro. É claro que um segue mais a risco, outro segue pouco, mas é a chamada Agenda 21. Esse documento que foi elaborado na Rio 92, tá? O que é a Agenda 21? O nome já diz, é a agenda. É uma agenda de compromissos que os países do mundo inteiro eles devem atingir esses compromissos para diminuir os impactos sobre o meio ambiente. Então, esse é um plano, né? É uma cartilha detalhando como os países do mundo eles devem fazer para cumprir as metas, né, ambientais, né, para diminuir os impactos sobre o meio ambiente. Né? Então, por isso que chama agenda. E é 21 por quê? Século 21. É a agenda para o século 21. Certo? Bom, achei que deu o horário. Vamos ver aqui. Ah, ah, é, mas o que é isso, né, Paulo? Banhou-se novamente nas águas. Não, cara, é que assim, por isso até que nós temos as agências espaciais aí, principalmente a NASA, né? Tá fazendo já pesquisa aí em Marte, Lua, porque eles querem retirar recursos, principalmente minerais, desses planetas, cara. Você não precisa mudar, mas você vai trazer os minérios de outros planetas, né? Você pode explorar, né, os recursos naturais de outros planetas, né? Não é sustentável, tá certo. O Alan. Só que então, mas nós podemos até ficar aqui, né? Nós vamos continuar tentando aí a reciclagem, reflorestamento, reutilização, uso de fontes de energia renováveis e limpas. Nós vamos tentando aí e talvez trazer, então, ficando aqui na Terra, mas trazer recursos minerais, principalmente, para o planeta, né? De outros planetas, né? Para cá. Tá. Então, não iria, né? Eu acho que ir para lá não, mas pelo menos explorar economicamente esses planetas, né? Então é isso aí. Galera, então nós vamos ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida aí, vocês mandem perguntas pelo WhatsApp mais fácil. E, e aí, eu dei uma lida nos trabalhos, tá? Quem sabe também, num futuro aí um pouco distante, a gente até consiga, assim, ter colônias em outros planetas, né, galera? Então, assim, ó, mas eu acho que o importante para os Estados Unidos, né, é a exploração dos recursos, né? Trazer minérios para cá, conseguir de alguma forma explorar lá. Bom, e aí, o que eu ia falar mesmo? Então, eu vou, nós vamos passar uns exercícios, então, como tarefa, tá? De casa, a, hoje à tarde, tá? Então, nós vamos tentar aí. Eu vou. Eu vou. Então nós vamos aí. Eu vou passar lá para umas 5 horas da tarde, porque agora vou ter um compromisso aí à tarde.
Então, para umas 5 horas eu passo os exercícios, vou escolher alguns exercícios para vocês fazerem aí de tarefa, valendo nota, tá? Então é isso aí. Beleza, galera? Então, ok. Então até a segunda, né?